Uma boa noite, a graça e a paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos hoje aqui reunidos para a nossa 31ª mensagem da nossa série Atos, a Igreja em Ação. E o texto de hoje é o capítulo de número 11 deste livro, Atos. A leitura será do versículo 19 até o versículo de número 26. Atos, capítulo 11, versículo 19 até o versículo 26. Vamos à leitura da palavra. A versão que nós usamos aqui é a NVI. Você pode acompanhar a leitura tanto projetada quanto na sua Bíblia, no seu celular, aplicativo, enfim. O importante é que você fique atento à leitura da palavra. Nos diz assim então o texto: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Então esse é o texto que nós temos para hoje, um episódio que vai nos mostrando a abrangência da mensagem do Evangelho e alcance desta mensagem aos povos, inicialmente aos judeus e agora podendo percorrer as cidades e regiões vizinhas e obviamente chegando aos confins da terra, como era de início já a vontade do Senhor Jesus. O tema da mensagem de hoje é o avivamento em Antioquia e o ensino da palavra. Daqui a uns instantes os irmãos vão perceber o porquê desta temática, o avivamento em Antioquia e o ensino da palavra. A cidade de Antioquia, antiga capital da Síria, era um dos principais pontos dessa região chamada de Síria ou Ciro-Fenícia, e é uma região que recebe a presença de alguns discípulos de Jesus, alguns cristãos, provavelmente oriundos do evento de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, porque no dia de Pentecostes convém nós observarmos que nem todas as pessoas que estavam naquele episódio, que participaram do evento, eram de fato residentes de Jerusalém. Alguns sim, com certeza, mas nem todos. E muitos desses que ouviram, como o próprio Lucas registra, as grandezas de Deus na sua própria língua, posteriormente voltam para as suas regiões, cidades, para as suas casas espalhadas por todo o Império Romano, conforme a própria lista que aparece no capítulo de número 2 de Atos, onde eles dizem todos os lugares que são representados ali. E um dos lugares, um dos pontos onde o Evangelho chega é Antioquia. A palavra de Deus ela chega em Antioquia, e vocês perceberam aqui que após a perseguição, os discípulos de Jesus, exceto os apóstolos, começaram a se espalhar de Jerusalém,
foram para Samaria, foram para Jope, e assim por diante, né, conforme a gente viu com Filipe, com Pedro, na casa de Cornélio, que foi a mensagem da semana passada, e sucessivamente foram alcançando vários lugares. E o texto nos diz que esses irmãos que fugiram da perseguição, e enquanto fugiam, conforme está no capítulo 8, por onde eles iam, eles pregavam, e indo pregavam a palavra de Deus. Eles inicialmente pregaram a mensagem somente a judeus. É curioso a gente pensar, né, que Lucas diz que eles pregaram a mais ninguém a não ser judeus, mas depois na sequência ele diz assim: se bem que alguns deles, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos. A gente precisa entender que a maneira de escrever ela é diferente da nossa. Hoje nós usamos os dispositivos, como o nosso laptop, computador, enfim, quando você usa um aplicativo de texto, ao usar o aplicativo de texto você tem a possibilidade de corrigir, de copiar uma frase, colar num outro lugar, conforme você acha que ela fique melhor ou não. Eles não tinham essa alternativa, o texto estava sendo escrito com a pena, tinta, papiro, e de vez em quando a gente percebe na leitura do Novo Testamento que eles lembram de um detalhe e acrescentam esse detalhe na sequência. E foi o que aconteceu com Lucas aqui, exatamente isso. Primeiro ele diz que eles só pregaram a judeus, depois ele lembrou, mas teve uns também que pregaram, né, em Antioquia, e falaram também a gregos. Quando a gente fala aqui gregos, a gente lê gregos, não significa que eles eram de fato gregos, no sentido de terem nascido na Grécia, mas eles eram gregos no sentido helênico, ou seja, eles faziam parte de um mundo de cultura helênica. É uma das maneiras como os judeus também se referem aos não-judeus, né? Gentios ou gregos, nesse contexto aqui de cultura, de imersão na cultura grega. Vamos ao mapa. Aqui nós temos o mapa do mundo da época. Essa parte em vermelho que você acompanha, ela é o domínio do Império Romano. Nós começamos ali um pouco à direita, na parte inferior do mapa, você lê ali Jerusalém, depois Pedro foi a Lida, depois de Lida ele foi a Jope. Agora nós temos aqui mais 2 destinos que estão marcados ali, Antioquia, e essa Antioquia é a Antioquia da Síria, porque mais para frente vocês vão ler ou ouvir a respeito de uma outra cidade com o mesmo nome, Antioquia, era homenagem ao imperador Seleuco, né, o Antíoco, então daí vem o nome Antioquia. Também tem a Antioquia da Pisídia, essa aqui é a Antioquia da Síria, a outra é a Antioquia da Pisídia, e óbvio, essa aqui ela é muito mais importante, uma cidade muito maior, uma capital, vamos dizer assim, daquela região ali. Muito próxima também a Cesareia de Filipe, né? Que também tinha o seu grau de importância. Mais acima no mapa você vê ali Tarso, que era a terra ou a cidade natal do apóstolo Paulo. Ela está ali porque mais à frente nós teremos uma observação a fazer em relação a Tarso. Bem, uma rápida introdução para nos direcionar na mensagem de hoje. Leiam comigo. A igreja de Antioquia cresce rapidamente. É um avivamento de gentios e judeus. Barnabé é enviado para ver o que está acontecendo e observa que realmente é coisa de Deus. Nós vamos trabalhar tópicos como avivamento e crescimento, prioridade e ensino, fortalecimento na fé. Nós sempre ouvimos falar a palavra avivamento no sentido de que algo extraordinário, um sopro, um vento vindo da parte de Deus alcança um determinado país, uma determinada cidade, uma determinada região, por um período determinado de tempo, e traz consigo um despertamento espiritual, leva as pessoas a conversões, a quebrantamentos, arrependimento de pecados. Também se percebe grandes envios de missionários vocacionados dizendo sim ao chamado do Senhor,
igrejas lotadas, pessoas sedentas pela presença de Deus e sendo cheias do Espírito Santo. Então, de certa forma, isso caracterizaria um avivamento quando nós olhamos para a história dos grandes avivamentos. Inclusive existem livros, literaturas que tratam do assunto, dentro da própria história da igreja, a história dos avivamentos, os períodos, né, dos puritanos, pietistas, avivalistas, o período dos avivamentos urbanos e assim por diante, muitos outros episódios de alcance da palavra de Deus e de uma resposta humana a esse alcance da palavra de Deus. Porém, nós precisamos observar que muitas vezes o que se vê nas igrejas atuais, sem querer generalizar e sem trazer nenhum juízo, né, porque não é o propósito aqui, o que se vê são pseudo-avivamentos, como um professor que tive no seminário, conhecido pastor José Lima, ele costumava chamar isso de avivamento à base da manivela, quando é o homem, quando é o líder, quando é o pastor, que tenta promover um avivamento. E o avivamento ele não pode ser promovido por mãos humanas, senão ele não poderia ser chamado de avivamento. É óbvio que há um interesse, uma predisposição humana para que o avivamento aconteça, para que esse despertar aconteça no meio da igreja, mas nós reconhecemos que é sempre Deus, sempre vem de Deus e sempre começa em Deus. E o maior interessado nesse processo ou nesse fenômeno que os missiólogos estudam como avivamento, ele procede sempre de Deus. Agora eu quero a atenção de vocês para alguns versículos que vão dividir os nossos tópicos principais na mensagem de hoje. E o primeiro deles é o versículo 23, que diz assim: ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo coração. Então aqui nós temos, vamos chamar assim, uma primeira marca de um avivamento verdadeiro, genuíno, e que tenha nascido no coração de Deus e não provocado a força, à base da manivela, né? O conselho de Barnabé é para que permanecessem firmes, ou seja, avivamento precisa ser acompanhado de constância. E é justamente o oposto disso que muitas vezes nós encontramos, porque muitos avivamentos que surgem, eles não permanecem, eles são muito rápidos, eles são muito ligeiros, como diz o ditado popular, são fogo de palha. Muitas pessoas se inflamam, de uma hora para outra se despertam para as coisas de Deus, querem orar, querem evangelizar, querem pregar, querem estar na casa de Deus, mas em pouco tempo elas já não têm mais o mesmo empenho, a mesma dedicação, a mesma constância, como está aqui na frase que eu coloquei, né? O conselho de Barnabé era para que permanecessem firmes, ou seja, avivamento precisa ser acompanhado de constância. É como a gente leu, quando eu ministrei a série Lucas, como a gente leu na parábola dos semeadores. Existiram diferentes territórios onde as sementes foram caindo ou sendo lançadas, né? E teve aqueles que num primeiro momento se alegraram com a palavra, exultaram, né? Jubilaram com a palavra, mas de repente não permaneceram, não conseguiram firmar as suas raízes, porque havia um território rochoso por debaixo desse solo, né? As raízes não aprofundaram. Então ali não se observou um avivamento devido, né? Como é de fato descrito aqui. Agora nós vamos observar um segundo verso aqui, os versículos 25 e 26, que nos dizem o seguinte: então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia.
O que isso tem a ver, né? Ou que lição nós tiraríamos daqui? Que princípio, que característica de um avivamento, ou o que dizer a respeito desse tópico? Barnabé identificou uma necessidade da igreja e foi buscar quem poderia ajudar. E quem era esse personagem, essa pessoa que poderia ajudar? Paulo. E aí a gente volta lá para o mapa onde eu mostrei para vocês que eu havia fixado ali um marcador em Tarso, né? Mas a história ainda não mostra a igreja chegando em Tarso, foi até Antioquia da Síria. Porém, Paulo estava em Tarso, e Tarso não era muito distante de Antioquia. Paulo havia ficado por lá, sua terra, seus familiares talvez. E o que me chamou muito a atenção aqui nesse texto, e que de fato até de certa forma me emociona, a leitura que Barnabé faz, né? A necessidade de se fazer uma leitura em relação ao contexto, em relação à igreja. Nem sempre, irmãos, um método que dá certo em um lugar vai dar certo em outro. Nem sempre estratégias de evangelismo que funcionaram há décadas atrás ainda vão funcionar agora. E isso é algo que eu aprendi não só no seminário, mas também em cursos que eu fiz, em livros, né? A gente precisa fazer a devida leitura. Quando eu cheguei em São Leopoldo, eu não tinha um plano claro. Algumas coisas eu sabia onde queria chegar, alguns pontos eu já havia definido, né? Mas não com tanta firmeza e clareza, porque a gente também precisa estar aberto para mudanças sempre que necessário. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, irmãos, eu comecei um projeto, não deu certo, não era o ideal para a nossa realidade, e agora é hora de nós recomeçarmos, deixarmos isso aqui para trás e começarmos de novo de maneira diferente. Há uma necessidade de nós fazermos a leitura de quais são as necessidades da igreja. Alguns dias atrás nós estávamos estudando, na sexta-feira, no nosso estudo bíblico, a respeito dos dons espirituais, sejam eles dons espirituais, os caris, né, os carismas, sejam dons ministeriais, enfim, né, a diversidade de dons que são apresentadas no Novo Testamento, seja em Romanos 12, seja em 1 Coríntios 12, seja em Efésios 4, a necessidade de nós entendermos como que Deus é tão perfeito que Ele vai distribuindo, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo vai distribuindo os dons conforme lhe apraz, conforme a sua vontade, e eu diria conforme a necessidade da igreja. Muitas vezes uma igreja ela pode ter um bom plantel de evangelistas, de pessoas que tomam a palavra, de pessoas que evangelizam nas ruas ou até mesmo usam o púlpito e conseguem lançar as redes, trazer pessoas a Cristo, mas essa igreja pode estar com carência de pessoas na área do ensino. Ou a igreja tem muitas pessoas na área do ensino e tem carência de pessoas na área, por exemplo, da misericórdia, do pastoreio, da exortação, do consolo, do conforto, enfim. E a gente entende que precisa haver todas as áreas da igreja sendo bem preenchidas, área de ensino, área de pregação, ministério de misericórdia e demais, né? Ministérios e áreas de atuação. E o que me chama a atenção é que o Barnabé, ele teve uma sacada e ele percebeu que a igreja de Antioquia, ela tinha a cara do Paulo, porque era uma igreja nova, era uma igreja com pessoas de diferentes etnias, como o próprio texto nos mostra. Mais à frente a gente percebe no capítulo 13 que existiam muitas pessoas de diferentes etnias. Precisava ser alguém mais cosmopolitano, mais despido de tantas tradições, ainda que Paulo fosse alguém que cresceu na tradição, mas logo a gente percebe que ele se abre para novas possibilidades, né?
E agora a gente observa que o Barnabé vai a Tarso, porque o Barnabé percebe que o que está acontecendo em Antioquia é algo vindo de Deus. Porque houve uma preocupação por parte dos apóstolos em Jerusalém quando souberam, quando descobriram, quando ficaram sabendo que a palavra de Deus havia chegado em Antioquia e havia se formado ali um grupo de irmãos que estava professando a fé em Cristo, mas até mesmo por conta de um zelo apostólico, Pedro e os demais apóstolos, eles enviam junto o Barnabé para ser, de certa forma, um fiscal, para dar uma olhada, ver o que está acontecendo lá, como que as pessoas estão manifestando a sua fé em Cristo, que fé é essa, se é uma fé verdadeira ou não. E o Barnabé vai comissionado, enviado pelos apóstolos, e quando ele chega lá, ele se depara com uma igreja realmente convertida, uma igreja apaixonada por Jesus, uma igreja que está sedenta pela palavra de Deus, uma igreja que está crescendo, e crescer é bom, crescer é maravilhoso, nós também queremos crescer, mas ao mesmo tempo nós temos que nos preocupar, não em tentar impedir, em tentar barrar o crescimento, mas nos preocupar com, se nós crescermos, e queira Deus que isso aconteça, como que nós vamos lidar com esse crescimento? Nós precisamos lidar com o crescimento. Muitas igrejas, elas cresceram exponencialmente e depois de um tempo elas esvaziaram. O que será que aconteceu? As pessoas, elas procuraram essa igreja por um motivo, elas estavam ouvindo a palavra, elas estavam sendo alcançadas pela rede social, pelo rádio, pela televisão, mas por alguma razão elas não permaneceram. Talvez tenha faltado uma leitura devida do que a igreja estava precisando. E aqui eu peço ajuda aos irmãos para que nós oremos, para não colocarmos em prática os nossos planos, aquilo que nós queremos como líderes, como diretoria, como conselho eclesial, mas que coloquemos em prática aquilo que é a vontade de Deus para a igreja, porque Ele conhece as necessidades da sua igreja, afinal de contas a igreja é dele, e que Ele nos dê esse discernimento e nos dê a sabedoria para entendermos, observarmos, percebermos onde estamos falhando, quais são as nossas fragilidades, quais são as nossas limitações, para que trabalhemos ali, justamente onde são as nossas limitações. E aí a gente percebe então que o Barnabé, que é chamado de homem cheio de fé e do Espírito Santo, também podemos concluir que era homem cheio de sabedoria, porque ele fez a devida leitura da igreja em Antioquia, percebeu uma fragilidade da igreja e já conseguiu imaginar quem poderia suprir essa necessidade e vai lá e traz Paulo. E é exatamente o que nós vamos observar agora no versículo 26, que diz assim: assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Não sei se vocês observaram, não sei se vocês perceberam, mas a palavra nos diz aqui que Barnabé e Saulo, durante um bom período de tempo, ou seja, um ano inteiro, eles se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Então sublinha aí na sua Bíblia, ensinaram. Aqui nós temos uma palavra-chave para a nossa mensagem, para a nossa reflexão de hoje. Ou seja, um verdadeiro avivamento, ele não pode escapar, em hipótese alguma, de uma estrutura de ensino por parte da igreja, uma estrutura didática ou pedagógica, chamem como vocês quiserem, mas um verdadeiro avivamento, se ele não tiver ensino, ele não permanece. É como se vocês imaginassem uma árvore grande, um carvalho, um eucalipto, um pinheiro. Imaginem essa árvore que de repente ela cresce muito rapidamente, porém ela não aprofunda suas raízes.
o que acontece quando a igreja não aprofunda suas raízes? Né? Ou melhor, o que acontece quando a árvore não aprofunda suas raízes? No primeiro vento, no primeiro temporal, ou na primeira inundação, ela tende a tombar, a cair, ela não tem firmeza, ela precisaria ter um tamanho equivalente ao seu caule em suas raízes. Né? O que acontece quando a igreja ela cresce muito rápido, né? Quando a igreja ela explode no sentido de crescimento, quando muitas pessoas começam a chegar, e eu falei aqui no início, né, ou alguns instantes atrás, que nem sempre a gente tinha, nem sempre nós saberíamos como lidar com essas pessoas, com esse crescimento, e nós precisamos pedir a graça de Deus para poder lidar com o crescimento da igreja. Mas aqui, nesse texto, nós temos a resposta. Olha que interessante. E aí a gente pensa da seguinte maneira: o avivamento em Antioquia agora estava sendo consolidado através do ensino da palavra. Não podemos separar essas duas coisas, elas são indissociáveis: avivamento e ensino da palavra. E não tem outra forma de nós também entendermos que o avivamento chegará até nós se não for através da palavra, né? A palavra juntamente com a oração, porque a palavra ela produz em nós um desejo, um sentimento e um chamado à oração. Existem muitos avivamentos que eu já vi, já testemunhei, avivamentos entre aspas, né? Que eles não passam pelo ensino, pela pregação, pela exposição do texto bíblico. Eles são pautados apenas na experiência religiosa. As pessoas elas vivem uma certa experiência, que eu não posso nem dizer que é de fato com Jesus, também não posso dizer que não é, mas não é uma experiência que está firmada na palavra de Deus. Muitas dessas experiências elas pendem ao emocionalismo. As pessoas elas vêm para dentro das igrejas ou vão para dentro das igrejas com aquele desejo de sentir alguma coisa. A música ela tem que provocar arrepios, a pregação ela tem que provocar arrepios, e se for de repente um Igor pregando, falando de uma maneira mais calma, mais didática, tentando demonstrar a partir de pontos bíblicos, baseado na doutrina, na teologia, talvez não seja isso que as pessoas queiram, né? Elas querem sentir alguma coisa, elas querem, e isso, irmãos, eu vou dizer para vocês que não é difícil de fazer. Até mesmo com a entonação da voz a gente consegue tirar alguns arrepios das pessoas, algumas lágrimas. É só a gente decorar algumas frases de efeito, começar a tocar nas feridas emocionais, falar de sofrimento, falar de luta, de batalha, dizer Deus te trouxe aqui, você vai vencer, coisa desse tipo. Daqui um pouquinho você olha ao seu redor e você encontra alguém chorando. Mas aí eu pergunto, eu questiono, será que esse é o avivamento que vem da palavra? É o avivamento produzido por Jesus? Então, não podemos nos esquecer, irmãos, que se vier, e eu desejo que venha, um avivamento sobre nós, um crescimento exponencial, grandioso, espetacular, amém, glória a Deus por isso, mas não podemos perder de vista o ensino da palavra, o nosso compromisso com a verdade, a pregação, a exposição do texto bíblico precisa estar dentro das nossas prioridades, ou diria, sem medo de errar, a nossa maior preocupação. Agora eu tenho aqui uma frase, então, para nós lermos como conclusão, e eu quero que você reflita sobre isso que vou falar, então, que vou ler com vocês. O impacto do avivamento em Antioquia, somado ao ensino da palavra, deu aos discípulos o apelido de cristãos. E o que significa cristãos? Pequenos cristos, ou seja, miniaturas de Jesus. Então veja, de um lado você tem um avivamento e do outro lado você tem um compromisso com a palavra, com o ensino. Barnabé foi esperto.
Barnabé, ele percebeu uma necessidade na igreja, ele foi atrás de quem poderia colaborar. Ele não foi um centralizador, ele podia ter... eu vou ser o pastor dessa igreja aqui, eu mesmo faço isso, eu mesmo ensino. Ele reconheceu que talvez Paulo fosse melhor preparado do que ele e não viu nenhum problema nisso, né? O seu coração estava bem tratado em relação a isso, e ele vai, chama Paulo, conta para Paulo a respeito da igreja. Com certeza Paulo também se sente na obrigação de colaborar, e durante um ano inteiro eles se dedicaram ao ensino da palavra. Então, de um lado você tem um despertar vindo de Deus, um crescimento vindo de Deus, um avivamento, pessoas se convertendo, pessoas se apaixonando por Jesus, mas por outro lado você tem dois servos de Deus, piedosos, dirigidos por Deus, cheios do Espírito Santo, como diz a respeito de Barnabé, e com certeza a respeito de Paulo não seria diferente, e estes então se comprometem em ensinar, porque eles sabiam que aquele avivamento em Antioquia, se fosse acompanhado de um ensino da palavra, ele não seria um fogo de palha, ele não seria um avivamento que vem e passa repentinamente, ele iria permanecer e daria frutos mais à frente. E já vou adiantando um pouquinho aqui, quando nós chegarmos no capítulo de número 13 desse livro, Atos dos Apóstolos, vocês vão ver essa igreja, a igreja de Antioquia, onde Paulo e Barnabé ensinaram durante um ano, é uma igreja inteiramente comprometida com a missão de Deus, a ponto de enviar os seus dois melhores obreiros, os próprios Paulo e Barnabé, para o mundo da época, então enviados por Deus para pregar a palavra. Reflitamos sobre isso, oremos pedindo a Deus um avivamento, mas de forma alguma podemos negligenciar o ensino, o estudo da palavra. Que Deus nos abençoe. Convido vocês então a orarem comigo nesse momento, em nome de Jesus.